Será que Bradesco é a melhor ação para dividendos da Bolsa? Que história é essa? Será que pelo menos vale a pena comprar ações do Bradesco pensando em ter uma boa renda passiva no futuro? Será que está na hora de aproveitar os tais dividendos inacreditáveis? Ou existem melhores opções de ações para dividendos? Nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a responder essas perguntas, falando sobre como a gente pensa em investimentos, falando sobre como aqui no Clube do Valor a gente toma decisões, nesse caso aqui com foco em ações que paguem bons dividendos. E eu te recomendo assistir esse vídeo porque nele eu vou te mostrar como você pode ter acesso a uma lista de 7 ações que passam nossos critérios de dividendos nesse mês atual, beleza? Então vamos começar aqui com um contexto sobre o que está acontecendo com o Bradesco. Porque eu sei que alguns podem pensar, Ramiro, fala logo se vale a pena ou não. Só que não adianta nada atalhar, até porque o que são os dividendos, né? É a parte de lucro líquido que é distribuída para os acionistas. Então entender como é que está a empresa vai te fazer entender melhor o que compõe o lucro dela, o que pode afetar o lucro dela. Isso vai te ajudar a estimar melhor e a tomar melhores decisões. Bom, e o fato é que as coisas não vão tão bem para a Bradesco nesse momento. Nos resultados do primeiro trimestre, o lucro recorrente caiu pouco mais de 1% no comparativo anual. Apesar de ser uma queda pequena, no último trimestre de 2023 o banco ficou com um lucro bem abaixo do trimestre anterior. Mesmo em recuperação, o banco tem enfrentado dificuldades para manter a sua saúde financeira, mas o banco destaca que está tomando uma série de ações, uma série de medidas para ter uma melhor saúde financeira. No seu relatório do primeiro trimestre, eles citam esses fatores aqui. O primeiro deles é a melhoria na parte de provisão para devedores duvidosos. Enquanto no ano passado esse índice não baixou dos 4, nesse ano ele já foi para 13,5, que é um sinal de melhoria. Isso representa uma queda de 17% no comparativo anual e significa que pelo menos 2 bilhões de reais do caixa do Bradesco deixou de estar destinado nessas provisões para devedores duvidosos, que por si só já explica os 4,2 bi de lucro. Só que não foi só isso, tá? Por outro lado, as despesas operacionais também caíram cerca de 10% do último trimestre para cá, assim como o índice de inadimplência para devedores acima de 90 dias também caiu consideravelmente após ter atingido seu pico em junho de 2023. E nos resultados recentes, a empresa ainda destacou bons números da sua parte de seguros. O lucro líquido da parte de seguros cresceu 10% na comparação anual e somente a parte de seguros lucrou 2 bilhões de reais. A parte relevante do lucro do Bradesco veio de Bradesco Seguros. Aí você pode pensar, poxa, essas coisas já não estão tão bem no Bradesco como um todo. Se a parte de seguros tomou um tombo, se, por exemplo, o impacto negativo das enchentes aqui no Rio Grande do Sul aparecem ali, ou será que eu realmente vou ter dividendos inacreditáveis? Eu vou te ajudar a responder isso no contexto de que é exatamente isso que acredita esse cara aqui, que eu vou chamar de Carlos, tá? O Carlos, que passou por uma consultoria de investimentos aqui do Clube do Valor, uma sessão gratuita de análise diagnóstica da carteira dele, que tinha uma carteira de mais de 300 mil reais e cerca de 7% em ações do Bradesco. Ele disse que comprou por conta da espera por dividendos absurdos que manchetes como essa aí mencionam. E qual o ponto aqui, tá? Eu não vejo problema nenhum em você comprar Bradesco por causa dos dividendos que você espera receber, ou comprar Vale, ou comprar Klabin, ou qualquer empresa. Mas eu vejo um problema grande quando você justifica a compra de uma empresa com base numa manchete, com base numa previsão de futuro, sem passar por uma série de critérios claros, sem passar por um sistema para tomar sua decisão. E eu vou te falar que investir assim, sem ter sistemas claros, é algo mais comum do que você imagina. A maioria dos investidores que a gente conversa aqui no Clube do Valor, que fazem uma sessão gratuita de consultoria de investimento, relatam histórias parecidas, né, de investimentos sem base em estratégias. E os motivos são muito compreensíveis. Essas pessoas não vivem em mercado financeiro, elas vivem, sei lá, o seu próprio mercado, medicina, ou engenharia, ou mercado de TI. Eles têm pouco tempo para decidir onde colocar o seu dinheiro. Só que, diferentemente de todas as áreas da sua vida, em que elas consultam muitas vezes profissionais, como, sei lá, se eu tô com uma dor no joelho, hoje eu fui correr, tava com dor zaça no joelho direito, eu vou no médico para consultar. Quando o assunto é investir o seu dinheiro, muitos tomam a decisão por conta própria em uma única manchete. É como se eu abrisse o ChatGPT e perguntasse, pô, essa dor no joelho é preocupante? E o ChatGPT fala, não, Ramiro. E aí eu volto a correr e estouro meu joelho. Bom, o ponto é que é muito importante você ter estratégias claras, inclusive eu vou mostrar aqui se Bradesco passa ou não na nossa estratégia de dividendo. Mas se você se identifica com isso, de investir sem estratégia, sem ter tanta clareza do que você está fazendo, assim como o Carlos, seria muito bom você ter uma segunda opinião sobre a sua carteira e seria muito bom você conversar conosco, fazer uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos que você pode fazer apertando aqui no primeiro link na descrição ou no link que eu vou deixar aqui neste card. As consultorias ajudam muito, principalmente quem não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio. A gente ainda tem agenda com um dos nossos consultores. Para falar que nesse vídeo a gente está com 5 vagas ainda abertas. Então aperta aqui no primeiro link na descrição para solicitar a sua conversa. Agora de falar dos tais
dividendos inacreditáveis. Será que eles estão por vir? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é olhar um pouco para o histórico de Bradesco, tá? Começando pelos números da base, eu vou usar aqui a planilha inteligente para seleção de ações do Clube do Valor. Eu vou entrar aqui e aqui nessa aba de análise de ações, eu vou colocar o código de Bradesco. E a primeira coisa que você pode ver é que o ROI do Bradesco é em 9,64%, ele está abaixo da taxa Selic. E se você comparar com outros bancos, o Bradesco está com um ROI bem pior. Se a gente comparar aqui com Itaú, por exemplo, o Itaú está com um ROI de 19%. Santander, outro banco privado, está com um ROI de 11%, ainda assim acima do Bradesco. E mesmo o Banco do Brasil, um banco público que aí pode ser vítima de ingerência política, está com um ROI bem maior do que Bradesco, e inclusive Itaú. E você pode ver que o preço por valor patrimonial do Bradesco está inclusive menor do que o do Banco do Brasil, o que não é comum, porque uma empresa privada geralmente tem esse múltiplo maior do que uma empresa pública, em especial na área financeira. E você pode ver que as ações do Bradesco estão com mais volatilidade do que os seus pares, sinal de que no passado mais recente ela variou muito mais, essa variação geralmente é para baixo. É uma ação que tem uma volatilidade muito grande, geralmente. Muitas vezes você vai ver ela vigorando entre as maiores baixas aí do período recente. Nos últimos 6 meses, o Bradesco cai 15% não à toa. Mas tem algo que eu não mostrei, que é o Dividend Yield, que o do Bradesco o atual está em 7,7% dos últimos 12 meses, já considerando os resultados piores e também a cotação menor. Sendo que de 23 e 24 houve um salto no seu yield, né, aqui calculado pelo formato do site Investidor 10, e o payout da empresa está na faixa de 70%. Está um pouco acima da média histórica. Em outras palavras, tá? A empresa está tentando se recuperar, tem essa questão dos seguros que pode vir aí pior nos próximos trimestres, mas com o payout atual, está com um dividend yield relativamente alto. E aí muitos se questionam, né? É a melhor ação para dividendos da bolsa? Bom, para saber você precisa de uma estratégia, né? Não precisa olhar para uma manchete, você tem que ter critérios claros para te falar se essa ação aqui vale a pena para dividendos ou não. Aqui no Clube do Valor, as nossas estratégias, elas são todas matemáticas, são todas quantitativas, olham todas apenas para números. E na estratégia que a gente chama de máquina de dividendos, a gente olha para 3 fatores. Primeiro, liquidez mínima, tem que ser de pelo menos 3 milhões de reais. Segundo, consistência em dividendos. Terceiro, dividendos mais altos nos últimos 36 meses. E Bradesco passa no primeiro critério, uma ação extremamente líquida, tem consistência nos proventos por muito tempo, muito mais do que 5 anos, e aí ela vai para a fase final ali, para o dividend yield médio dos últimos 3 anos, onde a gente começa já a desconfiar que talvez o Bradesco não apareça. Por quê? Porque esse crescimento de dividendos se deu em 2023, também por conta da queda da cotação da empresa. Dividend yield é dividendos distribuídos dividido pela cotação da empresa. Já vou te mostrar a média do Bradesco e onde é que ele está no ranking da máquina de dividendos, que é essa nossa estratégia, que no final desses 3 filtros a gente monta carteiras com 10 ações, que a gente testou no passado, tinha tido um resultado muito bom e que, aliás, você pode conhecer melhor a estratégia, o passo a passo dela e 7 empresas que passam nos critérios da máquina de dividendos aqui no segundo link na descrição. Tá? Vou deixar um link para um e-book que te ensina aí a seguir a máquina de dividendos e vai te mostrar 7 boas pagadoras, beleza? Explicado tudo isso, o fato é que agora, nesse contexto, com toda essa situação, o Bradesco está na posição 15 da máquina de dividendos, com um dividend yield médio de 9,24%. O que significa? Que está acima de muitas empresas nesse ranking. Que se você quiser montar uma carteira mais diversificada de 15 ações seguindo os critérios da máquina, sim, incluiria a Bradesco. Mas se você montar uma carteira de 10, que foi como a gente fez os backtests e é como alguns clientes de wealth aqui do Clube do Valor fazem quando foco a dividendos, que na média são empresas menos voláteis, aí Bradesco não entra. Meio que está perto, meio que está no caminho, só que as cenas dos próximos capítulos a gente vai ver, com os resultados do segundo trimestre, com novas notícias sobre distribuição ou não de dividendos e sobre a recuperação ou não do banco. Meu objetivo aqui foi te mostrar como com uma estratégia o processo de tomar de decisão fica muito mais fácil. Se você quiser a nossa ajuda para investir com mais estratégia, vou deixar aqui o link para você solicitar uma consultoria gratuita conosco. Se você quiser seguir aqui no YouTube, quero falar um pouco sobre Taesa nesse vídeo aqui. Aperta aqui para saber mais. Era isso, um grande abraço e até mais.